Muito boa noite a todos. Vamos lá, pós-jogo de Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Corinthians, no caso, porque foi fora de casa. Ah, cara, jogo terrível, tá? Tanto que eu nem quis gravar ontem o pós-jogo, me perdoem por isso. E inclusive me perdoem também pela aparência terrível nos outros vídeos, tá? Que tá com cabelo desarrumado e barba mal feita, sobrancelha colada, enfim. Não que o cabelo seja uma maravilha, mas pelo menos a barba e a sobrancelha estão feitas. Vamos lá, é um jogo terrível, tá? A gente tomou muito contra-ataque e tal, mas inclusive não vai ter lance a lance, eu vou falar os lances mais de cabeça aqui, tá? Tem algumas coisas anotadas aqui no computador aqui atrás. O Ramalho, assim, tem nem muito o que falar. A gente, no primeiro gol, o Ramalho deixa o cara chutar e o Hugo também não pula. E, na minha opinião, nesse primeiro ele falha, tá? Apesar do Ramalho meio que tampar a visão dele, isso ser um dos motivadores dessa falha, ainda assim, eu não consigo negar que, pra mim, o Hugo falhou nesse primeiro gol. Aí, logo depois, o Garro empata e ele joga bem, tá? Eu gostei do jogo do Garro. Depois, de novo, uma falha pra mim do Ranielli. E eu acho que do Ramalho também. O Ramalho estava um pouco atrás, ele podia ter tentado bloquear, ele não tentou. E o Ranielli também ficou só olhando. E o Arthur Cabral dá uma bica de longe e faz o gol. E mais uma vez o Hugo não pulou, mas dessa vez eu acho que era já mais difícil. Talvez não desse para o Hugo pegar, mas ele ficou pregado no chão, enfim. E aí por fim o André Ramalho ele cabaçou de novo, tá? E era só tirar a bola, era só tirar de cabeça, dar um chutão pra longe. Ele foi, esperou e fez aquele erro crasso de zagueiro, vacilão, que perde a bola pro cara, deixa o cara livre na frente do goleiro. E aí o cara ainda se atrapalha, mas o Arthur Cabral dá um chute, a gente toma um hat-trick de um cara que praticamente não mete gol, mano. Impressionante. Pra vocês terem noção, o Corinthians dependia de uma derrota. O Corinthians dependia de uma derrota com só um gol de diferença. E isso ia fazer o Santos ser jogado para a zona de rebaixamento em vez da gente na rodada. Por conta do amasso que eles tomaram lá em Itaquera. Mas o Corinthians não teve a vontade necessária e a competência suficiente para ganhar de um Botafogo, para ganhar, empatar ou perder de pouco de um fragilíssimo Botafogo. A gente sofre 3 gols com falhas defensivas crassas e claras, gol de um atacante que sofre críticas e não joga bem há muito tempo já. Impressionante, tá? Pra mim, o Diniz vacilou sim, tá? Em colocar o Ramalho titular. Por mais que ele confie agora é inegável que o Ramalho é um problema. Não é tão grande quanto o Kaká e Félix Torres, mas claramente, assim, não tem mais como. Tudo bem, o Choca não tá disponível por causa de lesão, mas tem um moleque da base pedindo passagem, esqueci o nome dele, mas ele é bom. Tinha como recuar o Ranielli pra zagueiro e colocar o Alan de volante, que não é a melhor das opções, mas é melhor do que o Ramalho. Podia improvisar o Anrileri de zagueiro, mas a gente foi de Ramalho, a gente foi punido. Apesar disso, eu não culpo, tá? Eu não culpo somente 2 jogadores. Até porque só o Garro e o Bidon, na minha opinião, fizeram um bom jogo no geral. Eu gostei, confesso, no primeiro tempo eu gostei do Carrilho também, tá? Achei que ele correu, diferente do que a gente tá acostumado a vê-lo. Mas de resto, assim, tem muito mais o que falar. Beleza, acho que isso aqui já dá um cortezinho da hora. Vamos lá. Olha, não foi nenhum super amasso, tá? Do Botafogo, apesar do placar. É, e apesar disso também, dos muitos erros de passe que a gente teve, e a aparente falta de vontade e alguns erros ridículos de alguns jogadores que nem o Yuri, que agora tá com um alvo gigante nas costas depois da merda que ele falou no outro jogo. Mas a gente até que teve bastante chance, tá? A gente faz um gol porque. A gente faz um gol, mas a gente perde esse gol porque o Garro ele cabaçou, ele colocou a bola na hora do escanteio, fora da linha do escanteio, e aí o gol foi anulado, o gol do Yuri. E depois o Raniel ainda dá uma cabeçada forte ainda no primeiro tempo, que poderia ter empatado o jogo, podia mudar, ou pelo menos ser uma derrota menor, que já faria a gente sair da zona de rebaixamento, mesmo se o Grêmio empatasse ou ganhasse. E acabou sendo o caso, o Grêmio empatou fora de casa contra o Bahia. Enfim, agora tudo bem, mano. Tá tudo bem, voltamos pra zona, mas tá tudo bem. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E antes da gente encerrar nossa participação no Brasileiro pré-Copa, ainda tem um jogo em casa contra o Atlético Mineiro no próximo domingo e um jogo fora contra o Grêmio, que é um dos competidores diretos que a gente tem nessa briga contra a zona de rebaixamento. Bom, no meio do segundo tempo saem o Garro, Carrillo e Bidon, e pra mim ali o Diniz já praticamente desistiu do jogo, tá? Apesar de ele ter colocado o Pedro Raul pra tentar atacar e tudo mais, ele acabou tirando os 2 únicos jogadores que, na minha opinião, realmente estavam bem até aquele ponto. O Carrillo no segundo tempo já não tava bem, como eu falei que eu gostei dele no primeiro.
Mas ele, como eu falei, eu até entendi ele tirar, mas Garro e Bidon não dava, a gente acabou perdendo totalmente o nosso meio de campo. E aí entra o Alan, Dieguinho e Pedro Raul no lugar dos caras. Arbitragem ruim como sempre, tá? Não é novidade. Teve um lance até que no mínimo era para amarelo, podia ter dado até vermelho, que deu um carrinho terrível no Bidu, mas nem falta a porra do juiz deu. E enfim. E depois ainda teve um pênalti que foi marcado erroneamente, um pênalti do Gustavo Henrique em cima de um cara do Botafogo, mas aí o árbitro cancelou. Ele foi no VAR e cancelou porque ele viu a pataquada que ele tinha cometido. Outra coisa, o Garro ele tá com uma postura legal, tá? Eu gostei de ver o Garro, o que ele falou depois do jogo até, ele chamando a responsa, falando que a gente não conseguiu dominar no segundo tempo como deveria, e enfim, ele tá dando uma cara a tapa, eu tô gostando disso no Garro, tá bom, guys? Um, é isso, vamos no nome a nome agora, tá? Hugo Souza mal, tá? Mal, Hugo Souza errou na saída de bola desde o começo, não pulou nos dois primeiros gols, apesar de que para mim não constou falha no segundo, apesar de eu achar falha no primeiro sim. E além disso, teve sim dois bons lances dele, duas defesas quase que milagrosas no final do jogo. Poderia ter sido 5-1 se não fosse pelo Hugo no fim do jogo. Mas, enfim, colocaram um alvo nas costas do Hugo antes desse jogo. E um alvo que foi um pouco injusto, né? O Yuri, ele autoimpõe esse alvo quando ele fala que quer sair. Mas o Hugo realmente não tinha falado nada. Agora ele já falou que se tiver proposta, vão sentar e conversar e tal. Mas assim, foi meio de graça o alvo que colocaram no Hugo, mesmo que talvez seja realmente a vontade dele e tal, mas enfim. Pra mim falhou, tá? E realmente no primeiro gol, no segundo ele devia, na minha humilde opinião, no mínimo ter pulado. Mesmo que não fosse chegar, pular pra mim era importante, pelo menos pra dar a impressão de que ele tentou chegar, sabe? Enfim, posso estar errado, posso estar errado. Mateuzinho sumido, não tem muito o que falar dele. Ramalho nunca mais devia entrar em campo pelo Corinthians. Gustavo Henrique, pra mim, ele erra no primeiro gol, tá? Junto do Ramalho. Mas. E também ele vacilou dando voga pra interpretação de pênalti, mas não foi nada, como o juiz mesmo deu. E tirando esses pontos, a gente só não toma mais porque a gente tinha o Gustavo Henrique ali, na minha humilde opinião. Bidu, mais um que errou tudo que tentou. Raniel a mesma coisa. Carrilho eu não achei tão ruim, como eu já falei. Pra mim fez um primeiro decente, sumiu no segundo e justificou sim tirar. Bidon relativamente bem no jogo, ajudou a criar a jogada junto com o Garro e também achei que foi bem mesmo. Quer dizer, o Garro que eu também achei que foi bem, mesmo sem contar só o gol. O Lingard sumido, nada a comentar, e o Yuri terrível, e ele colocou esse alvo nas costas dele, gigante, né? E aí tudo que ele erra agora é papo de todo mundo falar, não quer estar aqui, coisa e tal, e realmente, mano, o Yuri ele deu uma cagada igual ele fez contra o São Paulo no retrasado, que ele cai assim de costa. Ele fez a mesma coisa ontem, já vimos essa história, enfim. Aí agora a gente tem uma paciência do caralho com o Yuri, com as cagadas, com as pataquadas que ele faz. E agora que ele falou essa merda, a paciência de muitos torcedores acabou, inclusive a minha. Se o cara não quer ficar e ele começa a fazer essas cagadas, é diferente de um cara que respeita a gente, um cara que tem um espírito corintiano, assim, por dizer. Acaba que muito disso se perde. E é culpa dele, mano, totalmente dele. Talvez ele tenha sido influenciado pelo empresário dele lá, o André Cury, que é um outro que, pelo amor de Deus, é um cara que ficou quieto durante toda a gestão do Willian Andrés e aí resolveu botar o Corinthians na justiça depois que acabou a RT. Anyways, vamos entrar num ponto que eu queria falar já há algum tempo, tá? Vou atentar vocês para essa questão que eu já venho falando desde antes do jogo com Santa Fé, que é sobre o desempenho do Corinthians fora de casa. Esse desempenho ruim foi mascarado pelo jogo contra o Santa Fé e contra o Barra, porque contra o Santa Fé, não, contra o Platense e contra o Barra. Contra o Santa Fé a gente joga mais ou menos, então acaba que os primeiros 4 jogos fora de casa, 5 jogos fora de casa, acabam ficando mascarados, porque tem empate e tal, e só a derrota do Mirassol que faz alguns perceberem. Mas a gente vence o primeiro fora de casa contra o Platense, vence depois contra o Barra, mas aí tem empate com Vitória e o empate contra o Santa Fé e tem a derrota antes do jogo do Mirassol, quer dizer, antes do jogo do Santa Fé contra o Mirassol. Aí agora esse jogo com o Botafogo. Quinta-feira lá no Uruguai a gente tem que tomar cuidado de jogar sério, tá? Porque também é fora de casa contra o Penharol. E a gente tem que jogar com vontade, tem que ganhar o jogo ou fazer um bom resultado. Pelo menos pra gente continuar com essa melhor campanha da Libertadores e talvez pegar um time um pouco mais acessível nas oitavas da Liberta. Apesar de que talvez seja melhor pegar um time mais forte, porque aí talvez os caras joguem com alguma vontade.
Cara, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei, apesar de a gente estar bem, jogando bem em casa, o aproveitamento fora com o Diniz é de 11%. No Brasileiro a gente fez um ponto de 9 pontos possíveis, tá? E falando de projeção, mano, é embaçado, tá? Então, preste atenção aqui na estatística, porque ela diz: atualmente o Corinthians ele tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro, sendo com o Diniz 6 partidas, tá? E a gente conquistou 8 pontos de outros 18 possíveis. Ou seja, se por acaso fosse 100% o aproveitamento do Diniz, a gente ia estar agora com, sei lá, com 32, 36 pontos. Nossa, quase falo bosta aqui na matemática. Os jogos do Diniz no Brasileirão são Corinthians 0x0 Palmeiras, Corinthians 0x0 Vitória, Corinthians 1x0 Vasco, Corinthians perde de 2x1 do Mirassol, Corinthians vence de 3x2 do São Paulo e Corinthians perde ontem do Botafogo de 3x1. O cálculo do aproveitamento é 8 dividido por 18, que dá 44%, tá? Ou seja, o aproveitamento do Corinthians do Diniz no Brasileiro até aqui é 44%, e a projeção dos próximos 20 jogos, se fosse manter isso aqui, seria dos 66 pontos possíveis, fazer cerca de 29, isso daí nos daria cerca de 47 pontos, e a gente escaparia do rebaixamento por muito pouco. Ou seja, é muito preocupante, se a gente vacila no meio desse caminho e mantém, ia ser muito ruim, tá? Mas não tô dizendo, não tô tentando alarmar ninguém, só tô dizendo que nessa estatística o que mais conta pesado é a questão de jogos fora de casa, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, tá? A gente vai, inclusive contra o Grêmio mesmo, vou mudar essa estatística aqui, porque a gente vai ganhar lá na Arena do Grêmio, se Deus quiser. Enfim, faltam esses 22 jogos e vamos pegar o aproveitamento dentro e fora de casa. Em casa, o Corinthians do Diniz no Brasileiro faz 0x0 contra o Palmeiras, num jogo que a gente fica com 2 a menos, então é um bom resultado, um ótimo resultado. 1x0 contra o Vasco, uma vitória maravilhosa. 3x2 contra o São Paulo, que é um placar mentiroso, porque a gente amassou os caras, então são 7 pontos em 9 possíveis, 77,8% de aproveitamento em casa. Mas fora de casa a gente tem um 0x0 com o Vitória, 2x1 contra o Mirassol, perdendo, né? E 3x1 contra o Botafogo, outra derrota. São 1 ponto em outros 9 possíveis. Enquanto o aproveitamento dentro de casa é 77,8%, fora de casa é 11,1%, mano. Terrível, terrível. É absurdo o que acontece. Na soma total fica 44% de aproveitamento no geral. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas acredito que a gente vai mudar essa estatística, vamos ganhar do Galo agora em casa e ganhar do Grêmio fora de casa pra dar uma escapada, se Deus quiser, dar uma escapada e passar a pauta da Copa bem, passar lá fora da zona de rebaixamento e jogar essa bucha pra Santos ou pra Grêmio. Pra tabela restante são 11 jogos em casa e 11 fora, tá? Então, separando o aproveitamento daria mais ou menos, se fosse exatamente igual, a gente faria mais ou menos 20 poucos pontos, 29, 26 pontos por aí. E isso somaria no total cerca de 47 pontos ao que a gente tem hoje. Tá, os 29,34, como não é quebrado, então seriam cerca de 47 ou 48 pontos. E em resumo é isso, tá? A gente tem que tomar cuidado com os jogos fora de casa, a gente tem que urgentemente melhorar essa estatística, porque 11% de aproveitamento é terrível, é crasso, não dá pra aceitar. Enfim, é isso, mano. 22 jogos ainda do Brasileiro, tem muita coisa pra acontecer. E é nóis, mano. Vamos lá agora pro próximo tema. O Fernando Diniz, depois do jogo na coletiva, ele falou que Yuri e Hugo, entre outros, são muito importantes, tá? E que ele vai fazer o melhor dele pra convencer o Yuri a ficar. Ele entende que o Yuri que jogadores querem jogar na Europa, mas que eles são muito importantes. Ele é um cara que não pediu peças novas, mas ele claramente não quer perder peças também. Ele não fica pedindo jogador novo, mas ele não quer perder os caras que ele tem. Então ele disse com todas as palavras: temos que contar com ele, no caso o Yuri, com o André Luiz e com o Breno Bidon até o final da temporada. Apesar disso, ele precisa entender, e nós precisamos entender, que o clube tem que vender. Porém, a gente não sabe vender, mano. O Corinthians, principalmente com o Yuri se autodesvalorizando com a fala dele de que quer sair, a gente tem que saber vender, mas na maioria dos casos o Corinthians não sabe vender e vende por muito barato. Então a gente tem que. O cenário ideal seria vender, porém, vender pouco e vender por alto valor. A gente conseguiria bater a meta de vendas com um jogador bem vendido, por exemplo, tá? Que nem o Bidon ele pode muito bem valer seus 40 milhões.
Talvez não agora, talvez tenha que segurar ele por alguns meses, quem sabe um ano, mas o Bi não vai valer esse tanto, se ele continuar na crescente e se ele jogar bem, se ele for hominho em outras partidas. André, se ele voltasse o que estava sendo, pelo menos 30, entendeu? O Yuri, pra valer a pena, a gente tem que vender ele por 40 para tirar 20. Então a venda do Yuri é muito difícil. E se a gente vende o Hugo, que é um dos pilares do time, por só 13, 15 milhões, que era o que estava sendo especulado, é terrível, é crasso. O Hugo é o melhor goleiro do Brasil, na minha humilde opinião, apesar dele não ter sido convocado como a gente viu hoje de tarde. Vamos falar de convocação mais tarde, só pra dar uma saída do tema, dar uma acalmada, já que Brasil, foda-se, o Brasil aqui é Corinthians. Anyways, é isso, guys, é isso. Gosto da postura do Garro enquanto capitão. De novo, acho muito zoada a fala do Yuri. É triste pelo Hugo não ter ido pra seleção, mas, assim, se a gente for olhar no lado mais frio, mais prático da coisa, se o Hugo fosse pra seleção, ele ia se valorizar mais, talvez fosse ser uma venda um pouco maior pra gente, se valorizasse o passe do Hugo, mas ao mesmo tempo aumentaria a chance de uma saída dele. Então talvez isso seja meio que bom pro Corinthians, infelizmente. Tá? Porque o que eu queria era que ele fosse pra seleção, jogasse bem pra caralho, fosse titular e ficasse no Corinthians. Mas esse não é o cenário ideal, a gente sabe como é que funciona. Enfim, é isso, guys. É falar de convocação. Do Hugo é isso. Patético terem chamado o Everton. Mais ou menos, cara. O Everton não é um goleiro tão ruim assim. O mãozinha de jacaré, coitado. Chamarem o Ederson foi patético. Chamarem o Alisson, acho normal. Léo Pereira não parou nem o Yuri Alberto. Vai quem dirá parar o Mbappé, como muitos já estão dizendo. Neymar, tava claro que tinha um combinado ali, ele já soltou trocentas propagandas de publicidade depois que foi convocado. Já tinha acordo com o Ancelotti já, essas especulações todas aí, tudo pra marketing dele. Paquetá ridículo e de resto normal. Gostei muito da convocação de Hendrick, por exemplo. Luiz Henrique, outro aí que fez por valer a convocação. E alguns outros nomes, acho que Thiago Silva talvez merecesse uma última Copa. O Murilo não recebeu nenhuma chance de ir para a seleção desde aquele jogo que ninguém jogou bem contra a Argentina e acabou saindo como culpado de um jogo que não teve nada a ver com ele. O Murilo, para mim, é um dos, se não o melhor zagueiro em atividade brasileira há um bom tempo, se somar média total. Enfim, é isso, guys. Muito obrigado a todos que acompanharam, que assistiram até aqui. Desculpa se eu falei muito rápido, mas com o roteiro as coisas fluem melhor e hoje eu tinha um roteirinho, gostaram? O roteirinho é foda, mano. É nóis, mano. Vai Corinthians hoje e sempre.